Do Senhor, querido irmão do canal IBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista aqui do canal IBD em Foco, da editora CPAD da lição de jovens. E hoje nós estaremos dando continuidade a esse terceiro trimestre, muito bem? Hoje nós estudaremos a lição de número 8 com o tema A Cura do Cego de Nascença. Lembrando a cada um dos irmãos que nós estamos estudando sobre os milagres, de Jesus. O título da nossa lição, os milagres de Jesus, amém? A fé realizando o impossível. Ufa, graças a Deus, que até que enfim eu consegui gravar esse vídeo no dia de hoje. Estou gravando na sexta-feira mais uma vez, quero pedir mais uma vez humildemente minhas desculpas, os meus perdões aqui aos irmãos. Não vou me alongar aqui explicando qual o motivo, amém? Mas parece que aconteceu várias coisas, no decorrer dessa semana para que eu não pudesse gravar esse vídeo com antecedência, amém? Vou fazer o máximo possível, os irmãos do canal IBD em Foco, para me gravar esse vídeo no máximo na terça-feira. O slide ficando pronto na terça-feira, eu gravo automaticamente na terça-feira, amém? No decorrer da semana fica muito complicado após a terça-feira para mim gravar, e eu só vou ter tempo novamente na sexta-feira. Quarta e quinta eu estou muito ocupado nas tarefas da igreja, amém? Então, eu peço desculpa a vocês do canal IBD em Foco, amém? Que nos acompanha, que tenha depositado uma confiança no nosso ministério para que nós possamos exercer aqui uma função, vamos dizer assim, uma função especial na sua vida, no seu ministério. Por quê? Porque o nosso comentário aqui, eu tenho certeza que tem, não é para minha glória, não é para minha honra de maneira alguma, é para a glória e sempre a honra de Deus. Mas eu tenho certeza que o nosso subsídio aqui, que os nossos comentários têm ajudado muitas pessoas aqui do canal IBD em Foco. A lição de hoje nós iremos estudar sobre a cura do cego de nascença, amém? Essa cura do cego de nascença está... Vamos observar, adiantar aqui na frente aqui. O texto do dia está no livro de João, capítulo 9, versículo 5. Amém? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A síntese nos diz: ao dar vista ao cego, Jesus devolveu-lhe então também a dignidade, tirando-a da mendicância, e o libertou então da opressão religiosa. Eu aconselho a você, se você puder, entra na nossa plataforma, entra lá no nosso site www.ibdemfoco.com. Você também terá acesso ao subsídio desta lição. O subsídio, no caso, nosso irmão Herberson, ele gravou um subsídio e ele vai dar um pouco mais de relevância, para esse fato aqui, sobre a dignidade desse cego que estava a vida corrompida. Por quê? Porque a sua dignidade estava totalmente jogada no lixo. Por quê? Porque ele estava à mercê da sociedade, ele estava apartado da sociedade. E você vai observar no subsídio lecionado pelo nosso irmão Herberson, você vai observar que ele vai falar um pouco sobre essa questão do cego estar afastado da sociedade, e Jesus ele tem o poder, ele traz isso para o cego, trazendo ele lá da sociedade abandonada para a sociedade normal, amém? Você vai observar também no decorrer da lição que esse cego ele vai ser expulso, do meio daquelas pessoas, tudo porque ele acreditou e tudo porque ele falou que ele cria, que ele confiava que aquele rapaz que curou ele era o salvador da humanidade, era Jesus, era o Filho de Deus, amém? O texto bíblico está no capítulo 9 de João, amém? No capítulo 9 de João, versículo 1 até o versículo 9. Nós do canal IBD em Foco costumamos não fazer leitura aqui desse texto para nós ganharmos tempo na nossa lição. Portanto, se você ainda não fez a leitura, pausa o nosso comentário, faça a leitura aqui desses versículos, foram divididos aqui em 3 slides, amém? E após, então, volta à nossa lição, porque eu tenho certeza que tem algo maravilhoso para você aprender nessa lição. Os objetivos dessa lição nos diz: verificaremos então a forma de Jesus contemplar o cego. Nós vamos observar no primeiro tópico como foi que Jesus enxergou aquele cego, amém? Vamos dramatizar então a forma de o Senhor Jesus curar o cego, ou seja, qual foi a maneira que ele usou para curar o cego, amém? E revisar então as causas da incredulidade das pessoas em relação à cura daquele cego, amém? Você vai observar lá no finalzinho, no último tópico, sobre os seus vizinhos, os seus amigos, as pessoas que estavam em volta daquele cego, duvidando então que aquele cego era realmente aquele mesmo cego que viveu ali durante, alguns teólogos dizem que durante 45 anos, ou seja, ele estava mais ou menos na idade entre 40 a 50 anos que ele estava ali, e nasceu cego, cresceu cego e agora aparece imediatamente, enxergando. Como pode? Então havia ali uma incredulidade, havia ali então uma dúvida com os seus vizinhos. A introdução, vamos ler a introdução. O sexto milagre, relatado então por João, encontra-se em uma narrativa dividida em 5 partes, A cura de um cego de nascença. Os fariseus interrogam então este cego, a dúvida dos fariseus, a fé do cego em Jesus Cristo, e também Jesus então se revela então a este cego.
sempre seguindo a divisão do apóstolo do amor, que, claro, ele intercala sinais e palavras, ou seja, você observa que Jesus, ele faz um milagre e ele dá um discurso, né? Ele faz outro milagre, ele faz um discurso. Lá na boda de Canaã ele fez isso, né? O filho do oficial do rei, o milagre também do paralítico do tanque, né? O milagre também do cego de nascença aqui no caso tá, mas faltou aqui o outro milagre que nós estudamos, que foi o milagre, né, dos pães e do peixe. Amém? Foi um erro aqui nosso aqui, mas tudo bem. Ou seja, todas as vezes que Jesus fazia um milagre, Jesus ele prosseguia com o discurso, ou seja, pregando, anunciando a ida dele para a glória e falando que ele era realmente o Filho de Deus. Amém? E a continuidade da narrativa contém profundas lições, não apenas espirituais, mas também teológicas, que vai servir para nós como forma de identificar então as diferenças entre os princípios doutrinários da religiosidade judaica e em relação ao evangelho de Jesus Cristo, né? Jesus ele trouxe cegueira para quem pensava que enxergava, né? Para quem pensava que sabia de tudo, no caso aqui os fariseus e os escribas, mas também ele deu vista àquelas pessoas que eram conscientes de cegueira, que não tinham visão espiritual. Antes de nós entrarmos aqui no primeiro tópico, onde nós vamos tratar sobre que Cristo ele é a luz do mundo, você vai observar que antes de você entrar nesse texto, você tem que ler, eu aconselho você a ler pelo menos um pouco do capítulo 8, né? E dar continuidade em todo o capítulo 9, para que você entenda completamente como foi que aconteceu realmente aquele milagre, em qual época, em que situação. Como eu falei lá anterior no slide, né? Este é o sexto milagre de Jesus aqui no livro de João, que João relata, claro, Jesus operou muitos outros milagres, mas João ele relata esse sexto milagre, no caso o milagre aqui da cura deste cego, amém? E só recapitulando aquilo que nós já aprendemos, todos estes milagres, né, eles são chamados de sinais, né? Por quê? Porque esses sinais vão apontar para alguma coisa. E para que coisa que esses sinais aqui, que esses milagres apontam? Sem sombra de dúvida, é claro, para a pessoa de Jesus Cristo. Todos os sinais, eles vão apontar para as pessoas de Jesus Cristo, né? E nós observamos lá no primeiro milagre, só para recapitular aqui, irmão, para que nós possamos ficar um pouco mais contextualizado na nossa lição. Eu sempre gosto de fazer isso. Nós observamos que o primeiro milagre, né, foi transformar a água em vinho. Ou seja, ele pegou algo natural, né, e transformou aquilo natural, né, para outra coisa sendo natural, né? O segundo milagre que nós observamos também foi a cura do filho do oficial. Ele nem tocou, ele nem estendeu, ele nem foi lá e tocou sobre o filho do oficial do rei, mas ordenou e o filho do oficial ficou curado, né? Ou seja, foi algo que aconteceu, um milagre que aconteceu à distância. Outra coisa que nós observamos, outro milagre que nós estudamos, foi o terceiro milagre que João relatou, foi a cura do paralítico do tanque. Lembra o tanque? O paralítico ficou no tanque durante 38 anos. Outro milagre foi a multiplicação do pães e do peixe, alimentou aquela grandiosa multidão, deu ali uma lição de moral para, se não me falha a memória, para Natanael, um dos seus discípulos, amém? E o penúltimo milagre, no caso, que nós observamos também, foi, no caso, o milagre anterior aqui, da lição anterior, né? Da lição, deixa eu ver, da lição 6, né? Foi sobre a multiplicação dos pães e do peixe. Ou seja, todos estes sinais que nós observamos, que nós estudamos, irmãos, claramente, eles vão apontar para a pessoa de Cristo. Vai dizer que Jesus realmente é o Filho de Deus. Que Jesus ele tem a essência de Deus dentro da vida dele. Amém? E você veja, veja que a época que aconteceu aqui, todos esses milagres, né? Quando passou esses milagres, você observa que Jesus estava numa festa, né? Agora nós estamos já entrando aqui na contextualização deste milagre, do milagre deste cego de nascença. Jesus estava já no último dia da festa, amém? Quando então essa festa era uma das 3 festas que acontecia em Jerusalém, no caso essa festa aqui é a festa dos tabernáculos, amém? Era uma festa que acontecia todos os anos em Jerusalém, né? E ali os fariseus, né, que se intitulavam, né, os religiosos daquela época, você observa que há muitos confrontos entre Jesus e entre os fariseus, né? Os fariseus o tempo todo tentam pegar Jesus em algum ponto, em alguma falha. Você observa que os fariseus levam aquela mulher adúltera, né? No capítulo 8, se me falar a memória de João, você observa que os fariseus levam aquela mulher adúltera para o encontro de Jesus para tentar pegar Jesus num erro, num ponto, né? Mas olha o que acontece, os fariseus acabam
se lascando, vamos dizer assim, entre aspas, né? Se lascando como, Tiago? Você observa que Jesus fala, rapaz, se você não tem pecado, então atire uma pedra. Então, apedreje então esta mulher. E a Bíblia diz que Jesus pergunta para aquela mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? E claramente nós observamos que nenhum dos acusadores estarão mais lá, porque todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória do Senhor. Você observa também que Jesus, então ele fala para aquela mulher, mulher, vai embora e não peques mais. Não peques, mulher, não comete mais nenhum pecado. E é uma lição muito importante. Ou seja, então aquilo vai deixar os fariseus meio que zangados. Vai deixar os fariseus meio que tristes, meio que aborrecidos com a pessoa de Jesus. Mas como pode, né, alguém se dizer que é filho de Deus, alguém se dizer que tem a mesma essência divina, sendo que é filho de José, sendo que é um homem normal, sendo que nasceu numa manjedoura, sendo que nasceu no meio dos pobres, amém? Mas o tempo todo, os fariseus com Jesus é uma luta constante, é uma batalha constante entre eles, amém? E então, vamos entrar então um pouco aqui na lição de hoje, amém? Aqui eu já falei muito, né? Já comentei muito, peço desculpa, mas era algo que eu tinha contextualizado. Eu tinha muitas outras coisas para falar, mas eu vou falar no decorrer dos nossos slides. Então, primeiro tópico, a luz do mundo. Jesus então contempla aquele cego. A observação de que passando Jesus viu um homem cego de nascença, amém? Ele revela então, como em outras ocasiões, né, a atenção do mestre para os excluídos, desprezados e esquecidos pela sociedade. Anteriormente nós vimos, né, segunda lição anterior, nós observamos aquele paralítico que estava no tanque de Betesda, ou seja, era um paralítico que estava distanciado, que estava abandonado da sociedade. E você observa que Jesus dá moral para ele, dá atenção para ele, amém? Ou seja, isso era algo costumeiro de Jesus. Em meio então a um cenário tumultuado, de grande concentração de pessoas, e onde cada um busca apenas pelos seus próprios interesses, Jesus então veio e contempla aqueles que não têm visibilidade alguma, ou quando são vistos, tal, não correm de forma correta. Você observa nos dias de hoje que as pessoas não dão atenção para aqueles que realmente necessitam de uma ajuda. Na minha cidade, nós estamos enfrentando aqui uma dificuldade enorme, que uma mulher, ela tem um problema psíquico, né? E ela meio que chega num comércio, chega num estabelecimento e pede ajuda às pessoas, e pede um prato de comida, e pede um dinheiro para comprar alguma coisa, amém? E você observa que as pessoas se afastam daquela mulher, tem medo, até mesmo a igreja nunca tomou uma atitude em ajudar aquela mulher, nenhuma instituição aqui na nossa cidade, né, tomaram nenhuma atitude para ir ao encontro daquela mulher e ajudar aquela mulher. E aí eu pergunto, se fosse Jesus, o que faria? Será que Jesus não ia ao encontro daquela mulher, tal como aconteceu com aquela mulher do poço? Observa que Jesus sim, foi ao encontro daquele paralítico no tanque de Betesda. Você observa que claramente que muitas vezes Jesus se encontra com paralítico, né? Com o cego, também com o surdo. Lá na frente vai ter uma referência aqui do livro de Marcos, capítulo 8, capítulo 7, se não me falha a memória, versículo 30, alguma coisa. Daquele surdo, né? E gago que Jesus curou. Da mesma maneira que Jesus curou aqui esse cego de nascença. Ou seja, e aí, se fosse Jesus, o que Jesus faria no meu lugar, no seu lugar? Quando você vê alguém enfermo, quando você vê alguém deficiente, o que é que você faz em relação a essa pessoa? Jesus é aquela pessoa que não se afasta, ou seja, que não se distancia das pessoas que realmente necessitam dela. Jesus então demonstra a errônea crença dos discípulos. O subtópico número 2, primeiro tópico. Vamos lá? Ao perceber que o mestre fita alguém de forma particular, os discípulos então dirigem-lhe uma pergunta. Rabi, ou seja, mestre, quem foi que pecou? Quem pecou, mestre? Foi os seus pais, né, para que nascessem cego, mestre? Em vez de enxergar então um ser humano carente e cuidadosamente e cuidados e atenção, eles associam então o sofrimento daquele cego como se fosse um pecado que havia cometido sobre a vida dele. Então, ou seja, algo bastante recorrente na Bíblia, podendo então ser visto ainda no alvorecer de Israel. Mestre, tendo o Senhor Deus desconstruído tal pensamento, nos dias do ministério de Jesus, alguns setores da sociedade mantinham tal crença. Assim então Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse neles a obra de Deus. Olha que coisa interessante que nós vamos observar aqui agora, né, que aconteceu.
Olha como é que os judeus, né, eles enxergavam quando viam uma pessoa enferma, quando viam uma pessoa, né, com dificuldades. Lembra de Jó? Se você puder, professor, vai lá na história de Jó, dá uma lida, dá uma recapitulada. Você vai observar que os amigos de Jó, quando foram visitar Jó, durante 7 dias perguntaram para Jó: Jó, qual foi o pecado que tu cometeu, Jó? Né? Qual foi a lei de Deus que você quebrou, Jó, para que viesse tal crueldade na sua vida, tal coisa ruim na sua vida? Por quê? Porque as pessoas acreditavam, né, que quando a pessoa estava, por exemplo, enferma, quando a pessoa estava paralítica, quando a pessoa estava, por exemplo, com fluxo de sangue, quando a pessoa estava cega, com alguma dificuldade, com alguma deficiência, para os judeus, eles acreditavam que havia vindo uma maldição sobre a vida daquela pessoa, sendo essa maldição provocada pelo pecado que aquela pessoa mesmo tivesse cometido, ou se os seus pais tivessem cometido e aí tivesse decaído sobre ela. Eu acho que todos vocês, assim como eu, já devem ter ouvido falar: se você pecar, se você cometer um pecado grave diante de Deus, vai até a 7ª geração da sua família, esse pecado vai ser levado e vai acontecer tragédias na sua família. Todos nós ouvimos isso claramente. Então, foi isso que os discípulos, eles estavam familiarizados. Era esse o contexto que eles entendiam. Era isso que eles aprenderam na sua decorrência, da sua crença, que quando eles vissem alguém com alguma deficiência, eles automaticamente pensavam: alguém pecou. Alguma pessoa cometeu algum pecado sobre Deus, né? Por Deus, e aí vem então uma consequência dessa para a vida dessa pessoa. Jesus então declara então que ele é a luz do mundo. O mestre afirma então que está incumbido de realizar enquanto é o dia as obras daquele que o enviara. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode então trabalhar. O Senhor falava da atenção que ele deveria dispensar com as pessoas com aquele cego. E tal trabalho de iluminar deveria então ser feito, pois enquanto estava no mundo, disse o Senhor: sou eu a luz do mundo. E onde é que a luz torna-se mais necessária? Sem sombra de dúvida, é onde? Nas trevas. Sem sombra de dúvida, nas trevas. É por isso que Jesus falou: vocês é a luz do mundo, vocês é o sal da terra. Por quê? Porque uma luz, ela só vai fazer diferença quando estiver de noite. Isso é claramente notório. E você, professor, eu não sei que hora que você dá aula nessa escola dominical, né? Mas se você puder, se for de noite, no caso, não sei se for de noite, mas leve essa estratégia para o seu aluno. Apague a luz de repente e fala: alguém consegue enxergar alguma coisa? E depois acende. Você observa que a luz, ela causa um impacto muito grande, né, nas trevas. Por quê? Porque ela é algo que ilumina, porque ela é algo que clareia. E é isso que Jesus foi sobre isso que Jesus estava falando, que estava pregando. E por incrível que pareça, foi realmente isso que aconteceu naquela época, né? Jesus estava pregando sobre que ele era a luz do mundo. E imediatamente aconteceu aquela cena do cego que estava ali, a cura daquele cego. Tudo isso para contextualizar, tudo isso para ilustrar, melhor dizendo, né? Tudo isso para ilustrar, né, a sua mensagem, o seu discurso perante aquelas pessoas, perante os judeus que estavam o acompanhando. O segundo tópico vai nos falar uma cura então diferente: a saliva e o milagre. Após declarar-se como a luz do mundo, Jesus imediatamente cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com o óleo os olhos do cego. Em outras 2 ocasiões, de forma inexplicável, ele também fez um uso da saliva para realizar milagres. Lá em Marcos 7,33, eu até citei ainda há pouco, né? É a cura daquele surdo, daquele gago, né? Já no capítulo 8, 33, é lá quando ele está falando sobre os fermentos para os fariseus. Amém? O milagre contraria então a lógica humana. Untar, isto é, besuntar ou aplicar sobre o olho de alguém cego uma espécie de camada de lama, parece não ser algo sensato, segundo o raciocínio lógico humano. Tal ato indica então que os métodos divinos não precisam ser respectivos ou iguais, né? O Senhor então ele age de forma que lhe apraz e no momento que lhe convém, né? Jesus operou o milagre mandando simplesmente o oficial, por exemplo, do filho do rei, e, né, Jesus já tinha operado o milagre,
Outra vez Jesus vai ao encontro do filho, me fugiu aqui agora da memória aqui, da filha de Jairo. Você observa que do oficial do rei, Jesus vai, só ordena que vai ao encontro do seu filho que já estaria curado. Já no Jairo, Jesus vai ao encontro da filha de Jairo e opera aquele milagre. Aqui você observa que Jesus, ele usa o barro, a argila, para curar aquele cego. Ou seja, Jesus, ele não faz algo repetitivo, né? Jesus, ele faz de várias maneiras, vários milagres. Amém? A obediência, então, e a cura. Olha algo interessante que acontece no meio da cura. Apesar de contrariar a lógica humana, o cego, então, obedeceu e foi ao tanque de Siloé lavar, então, os seus olhos, voltando, então, completamente curado. O que significa, Tiago, a palavra Siloé? A palavra Siloé significa o enviado. Olha algo interessante. João, então, destaca a pessoa de Jesus que fora enviado pelo Pai para cumprir, então, a missão de dar vista aos cegos. O texto detalha informações, todavia, então, diz apenas que ele foi, pois, e lavou-se, e voltou enxergando, e voltou vendo. Há na Bíblia, então, outros exemplos de pessoas cuja cura aconteceu, então, após obedecerem. Mostrando, então, uma íntima relação entre obediência e cura. Isso é algo que nós temos que ter em nossa vida. Constantemente, Deus nos ordena, né, para fazermos vários mandamentos dele, mas nós infringimos, nós não obedecemos. Vamos observar então o exemplo deste cego. Você observa que quando Jesus ordenou que ele fosse, né, para o tanque se lavar, ele claramente vai e lava. Observe que quando Jesus fala para aqueles servos lá do casamento, lá, pegar os talhos e encher todos de água, os 8 talos de água, você observa claramente que eles obedecem. Observa que quando Jesus fala para Zaqueu, Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, desce depressa. Todas as vezes que Jesus ordena algo, que Jesus fala algo aqui na Bíblia, né, na sua trajetória, ensinando, corrigindo, as pessoas obedecem. E por que nós hoje não vamos obedecer à voz do Senhor? Por que nós hoje não vamos dar crédito à mensagem de Cristo? Não vamos por todo mundo pregar o Evangelho como foi algo que Jesus falou na comissão dos discípulos? Infelizmente, essa não é uma realidade cristã. Hoje muitas pessoas são incrédulas. Hoje muitas pessoas não obedecem mais à voz do Senhor. Amém? Porque duvidam muito. Assim como aquelas pessoas que estavam ao redor daquele rapaz que fora curado, ficaram em dúvidas, ficaram incrédulas. Parece que nós vemos isso nos dias de hoje. As pessoas não dão mais crédito à mensagem do Senhor. As pessoas não obedecem mais, né, à palavra de Deus. Para encerrarmos essa lição, a incredulidade perante então a esta cura é a dúvida. Ao retornar ao convívio da sociedade, da vizinhança, o agora aí cego ouviu então as pessoas perguntarem: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Por quê? Porque todos os dias aquele cego ia para aquele mesmo local e pedia esmola. Era algo rotineiro dele. A dúvida surge então pelo fato de que a aparência do cego, ao locomover-se, o transmitir de forma autônoma, leva as pessoas então a questionarem: pois ele agora está diferente. Como é que uma pessoa não fica diferente, meu Pai eterno? Uma pessoa tem a vida dele toda, 45 anos, sendo cego, sendo maltratado vamos dizer assim, entre aspas, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, sendo desprezado pela sociedade daquela cidade. E automaticamente ele é curado, Jesus cura. Como é que a pessoa não vai mudar? Como é que o semblante daquela pessoa não irá mudar? Além da aparência, o fato de ele agora não mais ficar na mendicância e ter sua dignidade restituída, fez com que a dúvida se instaurasse. Será que é ele mesmo? Ou não? Será que é outra pessoa? E aí então vem a desconfiança. As opiniões se dividiram e muitas pessoas passaram então a achar que se tratava então de alguém parecido com aquele cego. Olha só o que as pessoas, o que uma crença maldita faz na vida das pessoas. Porque para eles, uma pessoa como aquele cego jamais poderia ficar curado. Ainda mais sendo naquele dia, que era no dia de sábado, né? Um dizia, é este, e outros, parece-se com ele, mas não é. E ele dizia, realmente sou eu. É incrível a capacidade humana em achar que tudo aquilo que não possui uma explicação lógica deve então ser desacreditado. Apesar de o ex-cego dizer com a sua própria boca que era ele mesmo, ele falava, sou eu. Mesmo assim as pessoas não acreditavam. Como existe esse tanto de gente nos dias de hoje. Demais.
Deus às vezes usa um profeta para curar, para operar um milagre, e as pessoas o tempo todo sendo incrédulas, não dando crédito a essas mensagens, não dando crédito a essas experiências sobrenaturais que acontecem no nosso meio. E aí aparece a terceira coisa, que é a curiosidade. Olha algo interessante. Superados então os estágios de dúvida e desconfianças, aí vem então a curiosidade. Porque depois de se certificarem de que realmente se tratava daquele cego que morava ali naquele meio. E olha, irmãos, que quem duvidava não era outras pessoas que estavam longe dali, não. Eram os seus vizinhos. Eram as pessoas que estavam próximos daquele cego. Eram os fariseus que costumeira via aquele cego pedindo esmola naquele local. Desculpa. Mas você observa que aqueles fariseus não iam dar crédito àquilo. Não ia dar crédito de maneira alguma, porque os fariseus perguntaram para aquele cego: quem foi que te curou? Ele falou: foi aquele homem, foi o homem, foi o filho do homem. Depois o cego fala: foi o profeta que me curou. As pessoas agora queriam então saber como então ele passou então a enxergar. Tal não deve ter sido surpresa delas ao ouvir ao responder: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-lhe os olhos. Ele disse-me: vai o tanque de Siloé, lava-te então. Fui, me lavei e eu enxerguei. Como tais pessoas não creem em milagres, o fato inexplicável do agora ex-cego está ali, como um testemunho vivo. Faz com que elas sintam então curiosas a respeito do milagre e do realizador do feito miraculoso. Jesus então que nada exigiu do cego para curá-lo, nem mesmo que este o seguisse, o ex-cego então se limita a responder aos inquiridores, que não sabe onde o mestre encontraria. Disseram-lhe então, pois, onde está ele? Responde, onde está ele? E aquele cego diz: eu não sei onde ele está, de maneira nenhuma eu sei onde ele está. A conclusão que nós temos, e eu peço que você espere um pouquinho, que eu quero fazer um comentário aqui muito interessante para você levar para sua aula. Vamos para a conclusão. A cura do cego evidencia a mentalidade prevalente de uma sociedade preconceituosa. Era mais fácil acreditar que se tratava de outra pessoa do que drobar-se então a essa realidade. Deus curara e restituiria uma pessoa de forma sobrenatural. Lamentavelmente, tal postura não ficou no passado, pois ainda hoje, até mesmo nos círculos religiosos, pessoas demonstram a incredulidade diante da transformação radicais operadas pelo Senhor em alguém. Que tal atitude então despareça de nós, que soma de nós. Só para encerrarmos essa lição, apresentador do canal IBD em Foco, obrigado por você ter nos acompanhado já até aqui. Você observa que o comentarista da lição, ele não explora o final da lição, o final do capítulo 9, que é quando João relata que aquele milagre, né, ele ocorreu num dia de sábado, né? Você observa que quando aquele cego ele chega ao encontro dos fariseus, os fariseus perguntam, né, quem foi que tinha curado. Ele fala: o filho do homem. Depois ele fala: o profeta. Depois ele fala: foi Jesus que me curou, né? E os judeus, como de costume, eles guardavam o sábado, né? E existiam 37 coisas que não poderia, que uma pessoa não podia fazer no sábado. E adivinha, né? Uma das 37 coisas era fazer barro. A pessoa que fizesse barro no dia de sábado estava cometendo pecado. Então, foi isso que aconteceu, que os fariseus ficaram zangados e tristes, ainda mais loucos, com raiva de Jesus, porque Jesus havia feito barro no dia de sábado. E para os fariseus, uma pessoa que comete pecado não pode fazer um milagre. Como pode a pessoa que cometeu um pecado, que transgrediu uma lei, fazer um milagre, dizendo que é filho de Deus? Só para você observar como Jesus ele é tremendo, né? E o milagre desse cego de nascença, esse é o pensamento meu, mas acredito que tudo isso foi feito para confrontar ali os fariseus, né? Claro, para mostrar a glória do Senhor, a glória de Deus, mostrar as obras de Deus, mas também para confrontar aquilo que os fariseus eles acreditavam, que era na lei humana, no costume humano, dizendo que não poderia trabalhar no dia de sábado, dizendo que não poderia fazer barro no dia de sábado. Amém? Então, que nós possamos entender uma coisa: quando Deus quer operar um milagre, Deus vai operar. Quando Jesus quer operar um milagre, Jesus vai operar. Não importa se seja sexta, sábado, domingo, qual dia da semana, Jesus vai operar um milagre. Apenas creia que Jesus vai operar um milagre. Que Deus em Cristo vos abençoe. Essa foi mais uma aula do canal IBD em Foco, ministrada por nós. Se você puder, curte, deixe o seu like, comente, para que nós possamos melhorar
o nosso desempenho na escola dominical. Visita a nossa plataforma lá no nosso site www.ebdinfoco.com. Use os nossos slides, porque eu tenho certeza que a sua aula ficará ainda mais interessante e mais maravilhosa. E muito obrigado, e já mais uma vez eu quero pedir desculpas em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.